ao professor revelaram ao jornal Estado de São Paulo que ele reconheceu que a situação era insustentável. Isso porque a formação acadêmica de Decotelli virou alvo de vários questionamentos. Na noite de ontem, a Fundação Getúlio Vargas emitiu uma nota negando que o economista tenha sido professor ou pesquisador da instituição. Anderson Ribeiro Correia, reitor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, é apontado como favorito agora para ser o novo ministro da Educação. Zé Maria, vamos começar a nossa conversa então, e o ministro Decotelli, que acabou não resistindo então a essas revelações sobre o currículo dele, Zé. Pois é, ele pode acrescentar no currículo aí ex-ministro da Educação. Ele foi nomeado pelo Diário Oficial, isso vale, né, no dia 25, ficou 5 dias. Ontem, segundo conversas lá no Ministério, ele estava despachando, fez reuniões e até já estava montando a equipe, estava trabalhando e já analisando o SISU, Enem e já era considerado ministro. Agora, um pouco depois da reunião com o presidente Jair Bolsonaro, ele saiu otimista. O presidente chegou a publicar que se tratava de inadequação curricular. Inadequação curricular. Mas o próprio presidente foi procurado por aliados que ficaram constrangidos. Esse currículo montado pelo Decotelli foi motivo de um trabalho aí nas mídias sociais dos deputados aliados do presidente Jair Bolsonaro. Eles esfregaram na cara dos adversários: olha aí, nós temos nomes, temos quadros, olha a pessoa que vai para o Ministério da Educação. Decotelli foi muito bem aceito, tanto pela comunidade acadêmica, como também por líderes no Congresso Nacional. Talvez até daquela história do bode, né? O Weintraub, o ex-ministro da Educação, atrapalhou demais, incomodou muito, vem outro, todo mundo sente aquele alívio. Mas aí as mentiras, e hoje no Congresso Nacional era esse o termo, mentiras, e isso acabou atrapalhando e muito qualquer possibilidade dele continuar. E aí o Decotelli ligou para o Palácio e disse que queria conversar com o presidente, mas que não seria empecilho e não queria prejudicar o governo. Esta foi uma saída honrosa que o presidente Jair Bolsonaro abriu para Decotelli e ele então pediu demissão. 5 dias, portanto, depois de ser oficialmente nomeado pelo Diário Oficial. Veja bem que o currículo dele estava registrado no CNPq, no Lattes do CNPq, ou seja, oficialmente. Em seguida, descobriu-se que o doutorado dele na Argentina, na Universidade de Rosário, não tinha sido concluído, não houve a conclusão. E aí ele fez uma correção de que apenas créditos, tentou convencer de que isso era um detalhe, a conclusão não era. Em seguida, o pós-doutorado, aí já é muito estranho. Quem não tem doutorado não pode fazer pós-doutorado. Da Alemanha veio a confirmação de que ele não concluiu o pós-doutorado. Da mesma forma, não houve a confirmação, aliás, negativa, da empresa que teria bancado o estudo dele. Em seguida veio o FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Aí duas, vamos dizer assim, inconsistências fortes. Uma de que ele não é professor nem pesquisador na FGV. Ele é um colaborador da FGV. É muito diferente, há uma distância muito grande. Então, e por último, a possibilidade, a denúncia de fraude. Houve cópia, sem citar a fonte, de um relatório inteiro de um banco. Ou seja, tudo isso aí desmontou o grande atrativo da nomeação de Decotelli para a pasta da educação, ou seja, o currículo. Além disso, o presidente queria muito que ele ficasse, porque se trata de um oficial da Marinha, da Reserva. E há reclamações aqui da Marinha e da Aeronáutica de que o presidente só tem olhos para o Exército e que não liga para a Marinha e a Aeronáutica. Isso aí iria provocar ali no governo um certo conforto para a Marinha e talvez o presidente no futuro olhasse também para a Aeronáutica, né? Tudo isso acabou levando o ministro a ficar insustentável. Olha, Vitor, o que eu queria dizer é o seguinte: essa comunidade acadêmica, ela tem arroubos mesmo de mostrar o narcisismo, eles gostam de demonstrar currículo e diplomas na parede. E isso é conquistado a duras penas, é muito difícil conquistar um doutorado e um pós-doutorado no Brasil. Para funcionário público, não. Em vários setores, o governo banca.
a viagem, banca, estadia, inclusive no exterior. Mas para uma pessoa que nasce ali na classe média baixa, ou mesmo na classe média, conseguir feitos assim é muito difícil. E também demonstra uma intelectualidade superior. Isso é muito raro no Brasil, alguém que tenha tantos cursos assim. Então, mexendo exatamente com a educação e com a comunidade acadêmica, aí a desmoralização foi muito maior. O governo já está, portanto, como você disse, aí procurando novos nomes. E você, Fiuza, o que achou dessa passagem relâmpago de Decotelli pelo Ministério da Educação, Fiuza? É uma autoridade que tem como incumbência aí nessa pasta lutar contra um ensino, lutar contra um sistema pedagógico repleto de falsidades, né? A gente tem que dizer isso com dó, mas é fato, né? Hoje, no ensino brasileiro, existe uma série de falsidades históricas, principalmente, consagradas, sendo passadas adiante. E né, além de toda a questão do aparelhamento, que é muito importante que seja combatida, né? Essa questão, de fato, da pedagogia desvirtuada, né, por ideologia, por falsa ideologia, não vou nem chamar de ideologia, fica difícil, né, uma autoridade assumir já com, né, pelo menos uma suspeita aí de falsificação nos seus próprios documentos pessoais. Então, voltamos à estaca zero. Acho que a questão aí realmente vai ser o perfil, incluindo o temperamento do ministro que vai assumir, né? Nós tivemos aí um período com o Weintraub de muitos conflitos. Eu acho que parte deles era necessária, porque, de fato, é uma área cheia de capitanias hereditárias, né? O sistema público de educação no Brasil e o privado também. Então, é uma guerra grande que tem que ser travada por alguém que esteja na plenitude das suas forças, né? Essa passagem muito rápida, né, pelo Ministério da Educação nos mostra também que o presidente não tem muito esse negócio de ficar insistindo em nomes que ele acha que não vão ajudar, né? Aconteceu no Ministério da Saúde, por exemplo, no meio da pandemia, ele demitiu 2, né, e depois manteve um interino. Eu acho que isso é um dado bom, quer dizer, é ruim o transitório, né, tão rápido, mas é bom que ele assuma para ele, né, o ônus de trocar. Vamos ver se faz uma escolha correta agora, porque é uma pasta que a gente tem um histórico aí recente de Fernando Haddad, eu não preciso nem dizer, né, Fernando Haddad é tricampeão de fraudes no Enem, né, e depois foi lá ser suplente de presidiário na eleição. Mercadante, né, que era o oráculo de economia do PT. Você vê o que o oráculo de economia do PT significa, um partido que destruiu a economia nacional. A gente teve também passagens muito rápidas no MEC, de acadêmicos como o Renato Giannini Ribeiro, ficou, se não me engano, filósofo, né, ficou, se não me engano, uns 6 meses no governo Dilma, e saiu defendendo o PT e o Lula, né? Assim, apesar de ser um acadêmico aí com títulos importantes. Então, acho que é o momento de sair, de fato, desses impasses ideológicos, né? E colocar alguém com um temperamento para encarar essa guerra que vai ser grande. E você, Augusto? Diga aí. Tarso Genro, aliás, só para completar aí a biografia, ele ficou conhecido, eu chamava de príncipe dos poetas onanistas, por causa de um livro que ele publicou que tinha um verso espetacular, que era mais ou menos assim: quanto sêmen derramei à tua espera. Então, assim, é o príncipe dos poetas onanistas. Com esse trunfo é que ele virou ministro, deve ter sido por isso, né? Outro dia escreveu um tweet aí que tinha um erro de português por consoante, por vogal. Mas vamos tratar de outras coisas. Eu só mencionei o Tarso Genro pelo seguinte: o PT, por esse e outros motivos, está proibido de comentar de dizer se o ministro pode, se alguém pode ser ou não ministro da Educação.
porque em matéria de currículo, o Lula, por exemplo, foi presidente da República, ele só tem título de doutor honoris causa, né, concedidos pelas universidades que ele criou, que formam analfabetos, doutores em nada. E a Dilma Rousseff, ela dizia que era doutora em economia pela Unicamp, até que foi pega em flagrante, alguém foi ver aí o látis dela, o currículo real, não tinha nada de doutorado. Imagina, se a Dilma é capaz de apresentar alguma tese e ninguém entende o que ela fala. Então esses não podem falar nada, pode falar nada. Agora, o Bolsonaro seguiu a frase sábia do Juscelino Kubitschek, que orientava o comportamento do presidente, né, que construiu Brasília. Eu não tenho compromisso com o erro. Foi um erro. O Zé Maria já apontou aí um erro, a culpa que tem no cartório a ABIN, tem que informar, tem que ter o mínimo de informação, né? Essa checagem é primária, saber se a pessoa tem ou não o que diz ter. E ele ia criar, imagine, ele ia ficar sob patrulha, não que a gente deva temer patrulhas, mas ele ia dar mais um motivo para que esses demagogos, né, eles não têm compromisso com a verdade, com os erros, eles têm compromisso com os erros que cometeram, né, os devotos do Lula. É um farisaísmo tremendo, porque eles botaram uma mulher que não diz coisa com coisa na presidência, botaram um analfabeto funcional. É uma constatação que eu estou fazendo. E que se orgulhava da ignorância. Esse foi o grande problema do Lula. Ele não dizia, pô, que pena que eu não estudei. Não, ele dizia, mesmo ignorante, cheguei aí à presidência. E passava esse exemplo, né? O presidente é sempre um exemplo. E ele passava esse exemplo de vagabundagem, ociosidade aí para as crianças. Já foi tarde. Agora, esses não podem dizer nada. A gente pode. E realmente não dá para você nomear um cara que já chega contando mentira. Porque do jeito que a coisa andava, daqui a pouco iam provar que ele não fez o curso primário. Então é melhor não assumir. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, renovou por mais 5 dias a prisão temporária do jornalista Oswaldo Eustáquio. Moraes atendeu a pedidos feitos pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria alega que Eustáquio é suspeito de atividade potencialmente lesiva por instigar extremismo com discurso ilegal nas redes. Na decisão, Moraes também deferiu um pedido para que Eustáquio fique em cela destinada a detentos que podem sofrer represálias ou na carceragem da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Distrito Federal. Eustáquio foi preso na semana passada em Campo Grande no âmbito do inquérito que investiga a organização de atos supostamente antidemocráticos. Ainda nesta terça-feira, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, rejeitou a ação apresentada pela defesa do marqueteiro Sérgio Lima para suspender o mesmo inquérito. Ele foi alvo de busca e apreensão na operação, além de ter tido quebra de sigilo de dados postais, telemáticos e bancário. E aí, Fiuza, o que você achou de mais essa decisão do Supremo? Agora o ministro Alexandre de Moraes prorrogando a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio. Fiuza. O Alexandre de Moraes está realmente brincando de ditador, né? Porque ele não só não comprovou, né? não mostrou, não demonstrou, né? A defesa não conhece quais são as verdadeiras alegações, o que justifica a prisão do Oswaldo Eustáquio. Não está demonstrado. Essas alegações aí, que ele fala que tal, se conectou, organização criminosa, conexões perigosas, isso são os álibis que o Nicolás Maduro usa na Venezuela para fechar o Congresso, para se perpetuar no poder, para anexar a Suprema Corte. Isso é papo de autoritário, né? Não tem, eu acho que é um escândalo, a gente mostrou ontem aqui nos Pingos, né? O movimento Advogados do Brasil está pedindo socorro ao mundo, porque o direito, né? A lei está sendo atropelada no Brasil por uma perseguição política. Essa ação do Alexandre de Moraes, isso
eu não tenho dúvidas, Vitor, de que a opinião pública, a sociedade está percebendo, né, essa completa aberração, né? O Supremo Tribunal Federal, eles têm essa última cartada desesperada, que eles chamam de fake news, mas que é para calar redes sociais, porque hoje a grande manifestação de oposição a eles, e eu volto a dizer, é uma oposição esclarecida. Não é esse negócio de dizer, não, rede social, porque eles misturam, né, com ameaças, né, tanto no inquérito da fake news, quanto nas fundamentações para essa lei que está hoje em votação no Senado, que tem como principal propósito amordaçar as redes sociais de uma maneira ali com um verniz, né, de um conselho, uma instância revisora, tal, mas são os senhores da verdade, a gente vai falar disso. Então, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, com a cumplicidade aí do Senado, a gente está falando sempre das pessoas que estão lá, né? Não das instituições. Mas essas pessoas, elas sabem que elas estão absolutamente desvirtuando as suas funções, ultrapassando as suas atribuições, e elas sabem que elas são hoje detestadas pela opinião pública. A prisão do Oswaldo Eustáquio é um escândalo. É um escândalo, não tem nenhuma demonstração, né? Não tem nenhuma fundamentação. É uma perseguição de um jornalista que ousou exercer a crítica contra a Suprema Corte e contra outras instâncias, outros personagens, não foram só eles, mas eles são os únicos que vão lá e usam, né, o seu poder, que seria o seu poder de trazer a justiça, para trazer perseguição política. Então, é muito grave, o mundo já está vendo, nós trouxemos essa questão, são movimentos sérios que estão preocupados, legitimamente preocupados, os advogados brasileiros, são milhares de advogados brasileiros preocupados com o que está acontecendo na cúpula da justiça brasileira, e essa prisão ela vai ficar na história como um ato ditatorial, né? A gente espera só que as punições aos que estão perpetrando esse ato ditatorial, a gente espera que essas punições venham e que não demorem. Diga aí, Zé. Pois é, olha, várias vítimas devem morrer de inveja dessa situação, né? A vítima é o ministro Alexandre de Moraes, que foi ameaçado, que foi, enfim, achincalhado por fake news e tal. Ele é a vítima. E aí ele mesmo é que decide investigar e ele mesmo é que manda prender. Aí já é vingança, né? É muito estranho. Mas, enfim, houve ali o pedido da Polícia Federal e do Ministério Público, né? Pelo menos agora o Ministério Público está participando desse processo. Antes, no início ali, nem existia a participação do Ministério Público. E o pobre do jornalista Oswaldo está na cadeia. Aí você pode falar, pouco tempo nada, 1 hora preso já é complicado. Mais 5 dias é o que foi decretado aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Vou repetir, houve o pedido da Polícia Federal e Ministério Público, mas quem assinou mesmo foi o ministro Alexandre de Moraes. Essa é uma situação muito complexa. Vou te dizer uma coisa, ou este inquérito, ou este processo tem uma situação muito séria que a gente não sabe o que é, né? Se existe mesmo uma organização terrorista no Brasil que justificaria prisões preventivas, Oswaldo não foi condenado, não. Isso é prisão preventiva. E a gente não está sabendo, de repente tem. O Supremo descobriu ali que existe uma rede terrorista que quer acabar com a democracia, ou quer destruir as instituições, ou mesmo matar ou continuar ameaçando autoridades. De repente tem isso, e a gente não sabe. Mas que o normal, olhando por cima, isso é aberração, isso é abuso, a gente tem esta impressão. A ministra Rosa Weber já negou, né, pedido de retirada desse processo e soltura do jornalista Oswaldo. Mas está me parecendo mesmo uma tentativa de amordaçar esse tipo novo de comunicação, que é a internet. As comunicações através da internet, hoje, elas estão
talvez até repercutindo muito mais do que os canais tradicionais. Ninguém está livre disso. Então é preciso responsabilizar em vez de colocar mordaça e de prender os autores. Tem que processar, sim, se houver alguma fake news que atrapalhe a sua vida, ou mesmo que achincalhe ou ataque a sua honra. Mas, assim como está sendo levado esse processo, tem todo o jeitão ali de excesso. Isso dá até medo, viu? Fala, Augusto. O ministro Alexandre de Moraes só vai se livrar de uma anotação no currículo como autor de uma prisão responsável por uma prisão política em plena democracia, se for comprovada essa hipótese que é remota que o Zé Maria mencionou. Há alguma organização terrorista agindo no Brasil? Nesse caso, o Alexandre de Moraes tinha o dever de divulgar imediatamente o que se passa. Por quê? Até agora, o jornalista Oswaldo Eustáquio, eu não conheço, eu não vi o trabalho dele. Agora, tem escrito, não importa o que ele escreveu, ele tem o direito de escrever o que quiser, e isso é garantido pela Constituição. Da mesma forma que o Partido Comunista do Brasil defende no seu programa a implantação da ditadura do proletariado, com outras palavras, mas é isso, a ditadura comunista. Quer ameaça maior à democracia do que a existência de um partido comunista? Se eles agirem contra a democracia, aí sim poderão ser punidos. Enquanto eles discursarem, eles serão apenas uns dinossauros aí circulando no século XXI com a cabeça estacionada no século passado ou no anterior ainda. Qualquer pessoa tem o direito, por exemplo, de defender a abolição da República e a proclamação da monarquia. Por que não? E isso significa dissolução do atual regime. Qualquer pessoa tem o direito de dizer: eu acho que não devia existir o Supremo Tribunal Federal. Foi o que disse, por exemplo, Zé Dirceu. Ninguém fez nada com ele. Eu tenho o direito de achar que os ministros são covardes. Foi o que disse o Lula, num telefonema em que ele conversava com a Dilma Rousseff, e não aconteceu nada. Agora, se você tenta fechar o Supremo, aí é outra coisa. Você cometeu um crime. Então eu pergunto, que crime cometeu o jornalista? Qual? Ele soltou uma bomba, tinha bomba em casa para soltar, ele ia cometer um atentado contra algum ministro? Em não se configurando nenhuma dessas hipóteses, é prisão política, sim. É preso político. Não o Lula, que foi preso, chamado de preso político, depois de ter sido engaiolado, com base nos artigos do Código Penal que tratam de prisão, de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é um corrupto. Agora, este jornalista, não interessa o que ele escreveu. É liberdade de expressão. Agora, onde é que estão os sindicatos e as entidades que dizem representar os jornalistas? Essas entidades, aliás, não perdem nenhuma chance de se desmoralizarem, né? Porque os jornalistas não defendem um jornalista preso por razões políticas. Isso é crime de pensamento, que não existe na democracia. As entidades de negros não veem nada, defensoras dos direitos dos negros não veem nenhum preconceito contra o ministro da Educação, agora ex-ministro da Educação. Esse pode sofrer um bullying violento, pode sofrer uma perseguição, mas não é por ser negro, só se for de esquerda. Da mesma forma que a Folha de São Paulo pode soltar aquela foto do ministro da Cultura de 20 anos atrás, seminu, ali e botar o novo homem do presidente. Isso não é homofóbico, né? Nenhum movimento de defesa dos direitos dos gays e tal se manifesta, porque só há homofobia se vier da direita. É isso? Então, voltando ao Alexandre de Moraes, nós exibimos há algum tempo um vídeo aí em que ele aparece dançando uma música... A gente vai relembrar agora, inclusive, Augusto. Ah, então pronto. Isso sim desmoraliza o Supremo. É o ministro do Supremo fazendo esse papelão. Isso sim ridiculariza o Supremo.
Pois é, como o Augusto disse, voltou a circular agora esses dias um vídeo do Alexandre de Moraes que pode ser considerado um clássico da vergonha alheia. Nós, claro, não deixaríamos de exibir aqui essa bela cena. E antes eu explico o contexto para vocês. Em 6 de outubro de 2017, o próprio ministro divulgou em suas contas nas redes sociais um vídeo em que ele dança ao lado de indígenas da reserva Raposa Serra do Sol. Na audiência realizada no gabinete do ministro do STF, 6 índios entregaram um dossiê sobre a reserva que fica em Roraima para Moraes. O ministro afirmou que recebeu as comunidades para garantir seus direitos. Vamos relembrar. Tá aí, Augusto. Bom, em matéria de vergonha alheia, ele superou aquela dança, né, do carnavalesco, o Mercadante, Aloysio Mercadante dançando com a Marta Suplicy. Aí o tempo todo ele fazia o dedinho, assim, há quantos anos você não vê o cara dançando carnaval, pulando carnaval fazendo isso aqui? E era ele, por isso que perdeu a eleição. Por isso que perdeu a eleição, não conseguiu se reeleger. É isso aí, o Alexandre de Moraes acha que fazer esse negócio aí não é ridículo. Ele não tem a menor noção do ridículo. Fala, Zé. Eu já vi muitas vergonhas alheias, né? Esse aí é o famoso saia justa, né? Essa dança indígena. E, olha, devo dizer aqui que ele ficou livre de colocar o cocar na cabeça. Aquele cocar ali, há uma lenda urbana aqui de que quem coloca aquele cocar na cabeça também não tem futuro político, enfim, as coisas não dão certo. E pouca gente, a partir daí, aceita colocar. Mas a história é essa mesmo, né? Um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que se portar como tal. Há um grande debate ali, inclusive, sobre receber partes do processo. Há quem defenda no próprio Supremo que sejam ouvidos ao mesmo tempo os advogados de defesa e de acusação, e, se possível, ali o Ministério Público, né, para evitar qualquer possibilidade de vantagem a uma das partes. Existe uma cultura aqui de ex-ministros do Supremo, e geralmente são ex-presidentes do Supremo, que têm entrada livre no Supremo, inclusive nos gabinetes dos ministros. Só o seguinte, que este antigo ministro do Supremo e antigo presidente é, na verdade, agora um advogado caro, e vem de exatamente essa proximidade. E eu já vi ministros ali evitarem, até colocarem para fora um ex-ministro do Supremo, porque ele fez pedidos pessoais em nome de um cliente. Então, veja como a postura de um juiz, a postura de um ministro do Supremo tem que ser uma postura que convença, né? Fala, Fiuza. Esses ex-ministros do STF, eles não têm a menor compostura, né? Eles falam pelos cotovelos, A Carminha também já apareceu dançando ali, não deixa o samba morrer, né? Eu não tenho nada contra, eu acho que é bom, todo mundo tem que dançar. Mas eles acham que assim, né, com essa cena aí do Moraes, eles acham que assim vão se mostrar humanos, né? Só que não é isso que eles têm que fazer. Eles têm que mostrar compostura, eles têm que mostrar austeridade, eles são os juízes mais altos da República. Então eles não podem ficar falando, antecipando voto, tendência dos processos, né? Teoricamente, eles estão muito longe disso. Hoje em dia, eles estão fazendo uma política de várzea, né? Eles estão perseguindo pessoas, eles rasgaram a fantasia, né? A toga virou realmente uma fantasia carnavalesca, rasgada, né? Eles estão aí atropelando tudo, perderam a noção. Quem traz de volta essa noção do ridículo deles são as redes sociais, volto a dizer. Porque essa conduta e essa cena do Alexandre de Moraes
é típica do personagem que faz política dessa maneira. Ele acha que ele vai amarrar uma ponta aqui, outra ponta ali, outra ponta ali, ele acha que amarrou tudo e ele fica imune. Só que isso é a velha política, né? E hoje em dia não é mais assim, você está o tempo todo exposto à crítica, e a crítica vem principalmente das redes sociais. Não adianta você fazer certas amizades que vão te blindar um pouco aqui em relação à opinião pública, isso não funciona mais, e é isso que dá alergia neles, né? Eles têm alergia, eu volto a dizer, esses personagens eles são execrados nas redes sociais, e não é perseguição a eles, não, é pelos próprios atos. O Alexandre de Moraes, então, ele tem uma carreira meteórica. Eu não tenho nada contra o personagem, né? A gente torce aqui alguns ministros. Outro dia a gente viu um voto do Marco Aurélio, um voto muito bom, que a gente tem que reconhecer que é bom. O Marco Aurélio, por exemplo, era um ministro que, em outras épocas, dava votos bem interessantes e corajosos, na minha opinião. E aí, a partir de um determinado momento, ele virou PT. Ali na época do impeachment, ele virou tropa de choque do PT. Mas eu estou dizendo isso porque a gente deseja que esses personagens eles assumam a sua compostura. Eles vão ficar lá muito tempo, vários deles. A gente não vai fechar a corte, a gente não vai remover esses personagens de lá. Então, eles têm que acordar, eles têm que assumir a compostura. E o Alexandre de Moraes, não sei se é pela novidade que é para ele, mas ele é muito afoito, ele é muito guloso, né? A gente lembra, por exemplo, antes dele estar ainda ministro da Justiça, que foi uma passagem rápida, né? A carreira dele é toda assim, meteórica. Ele já logo depois foi para o Supremo, mas eu lembro de uma cena dele em Ribeirão Preto, falando pelos cotovelos e mais ou menos antecipando que viria a operação que prendeu o Antônio Palocci, né? Então, é isso, é um personagem que ele não entendeu a dimensão da instituição a que ele pertence. Ele está fazendo uma política individual. E ele vai pagar todos os micos, né, que houver disponíveis na praça, porque ele acha que ele está construindo um capital político, mas ele não está, não. Ele está construindo uma animosidade com as instituições e uma antipatia gigantesca com o público. Agora 6h34. Quer descobrir um mundo com infinitas possibilidades? Então fique ligado no mais novo programa da Panflix, o Rota da Inovação. Clodoaldo Araújo é um empresário que construiu sua carreira acreditando na inovação. Ele viajou o mundo para entender a visão das mentes mais brilhantes e empreendedoras que habitam o nosso planeta. Vamos conhecer aqueles que amam a inovação, que sabem identificar um problema e, o mais importante, pessoas que não medem esforços para achar as soluções. Todas as quartas e sextas, um novo episódio. Viaje junto nessa jornada. Você vai conhecer ideias, empresas e produtos revolucionários, diminuindo a distância das mentes mais inovadoras do mundo. Então não perca Rota da Inovação todas as quartas e sextas, às 10 horas no Panflix. É a inovação para o bem de todos. E olha só, o Senado agora tenta votar o projeto de lei das fake news. A gente acompanha ao vivo aqui um trecho da sessão, nesse momento falando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Em propor essa resposta do Congresso Nacional. Agora é o senador Ângelo Coronel, o relator do texto, quem fala. Vemos cotidianamente sendo feitos nas redes sociais. De igual modo, louvo as contribuições feitas pelos demais colegas senadores e senadoras em apontar soluções de melhoria do texto, nos permitindo evoluir em questões tão importantes como a transparência, a possibilidade de responsabilização por quem posta conteúdos indevidos e mesmo responsabilização das redes sociais e, acima de tudo, na garantia de manutenção da liberdade de expressão, que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. E louvo sua firmeza em manter este PL na pauta. O presidente Davi foi de suma importância pela sua coragem, pela pressão que recebeu, mas não arredou uma vírgula de tentar dar à sociedade brasileira uma peça que proteja desses crimes digitais. Sem essa convicção de Vossa Excelência, teríamos sucumbido à pressão de quem não parece realmente interessado em defender a liberdade de expressão, mas sim manter as coisas exatamente como estão, para não atrapalhar seus lucros no mercado brasileiro. Não podemos nos enganar
senhor presidente Davi Alcolumbre, usam da boa-fé do nosso povo para manter modelos de negócios que não se mostram preocupados com esse mesmo povo. É preciso, porém, senhor presidente Davi Alcolumbre, deixar claro que este é apenas um primeiro passo. Precisamos avançar sobre questões que dizem respeito à criminalização de condutas ou aumento de penas para crimes cometidos na internet. E é até constrangedor constatar que uma pessoa que ofende outra na internet esteja sujeita a penas tão irrisórias previstas no Código Penal. Muito bem, aí então o senador Ângelo Coronel, para você que está nos ouvindo pelo rádio, chega agora, seja bem-vindo de volta. Acompanhávamos aqui ao vivo um trecho da sessão do Senado que discute nesse momento o projeto das fake news. Falava ali o senador Ângelo Coronel, que é o relator do texto. Ele falava, inclusive, há mais de uma hora, falou até sobre o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, o senador, elogiou o senador. E é a tentativa do Senado de votar aí o projeto de lei chamado de Lei das Fake News ou PL da Censura. O tema entrou na pauta da casa na sessão desta terça-feira. Pelo Twitter, por exemplo, o público mandou recado aos parlamentares. A proposta é vista como um ato de censura, mordaça e de perdas de direitos. Pela plataforma de rede social, internautas estão promovendo a hashtag PL2630não. Desde o início desta tarde, o termo chegou à primeira posição entre os mais comentados por usuários do Twitter no Brasil. Foram mais de 220 mil mensagens sobre a iniciativa. A movimentação contra a possibilidade de aprovação do projeto não ficou restrita a usuários comuns da internet. Parlamentares chegaram a se pronunciar a respeito do tema, mas Alcolumbre não atendeu aos pedidos. O Twitter não foi a única plataforma em que o público se manifestou contra o PL das fake news. Na aba de consulta pública disponibilizada no site da Agência Senado, o projeto também encontra rejeição. Isso porque a maioria votou não. Foram até agora mais de 420 mil votos na opção. Por outro lado, na opção não, né? E por outro lado, o sim apresenta 353 mil votos. Zé Maria. Esse é um projeto muito polêmico. Os deputados e senadores estão irritados com esta mudança de postura, né? Não se pode imaginar que a política continue como antigamente com um veículo novo de comunicação, que esta é a realidade. Nós estamos vendo aí uma luta dos senadores que querem evitar uma mordaça contra os que querem agir ali com rancor. Alguns estão rancorosos aí porque foram, durante a campanha eleitoral, até desmentidos. Antigamente, o chefe político de um estado, ele simplesmente comprava uma emissora de televisão, uma de rádio, dominava um jornal e pronto. A gente vê famílias inteiras, como Tasso Gereissati, a família tem veículos de comunicação do Ceará, e geralmente o político estava ligado a um veículo de comunicação. E agora não, depois do advento da internet, a coisa se abriu, se tornou mais transparente. E é isso que querem evitar os políticos. São vários pontos polêmicos. Um deles é que permite, inclusive, a perda da privacidade, porque as mensagens que correm por essas mídias, né, microblogs, elas levam detalhes pessoais das vidas das pessoas, né? Além, evidentemente, de segredos pessoais, que a Constituição, todas as Constituições garantiram esse sigilo de comunicação. E esta lei vai obrigar as mídias a levarem isso para a Justiça. E, principalmente com a sede no Brasil, que é uma das obrigatoriedades, aí a empresa fica obrigada também a atender aqui decisões judiciais. É um projeto que deve ser modificado, está na pauta insistente, mas deve ser modificado, Vitor. Bom, e agora sim, concluído já o voto ali, a leitura do senador Ângelo Coronel, vamos ouvir o que disse também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Debruçou em cima dessa matéria e traz a esse projeto de lei, à luz da sociedade brasileira, um tema importantíssimo, relevantíssimo nos dias atuais. A tecnologia, a modernização da comunicação, traz a esta casa, neste debate hoje, à luz do dia, um debate aberto, franco, honesto, verdadeiro,
e, acima de tudo, vindo de Vossa Excelência, que tem a expertise e o conhecimento profundo dessa matéria, haja visto. E acho que travou um pouquinho ali, mas é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falando até em debate franco e aberto, Fiuza, sobre esse projeto aí das fake news. Ele está cometendo uma fake news franca e aberta e escancarada, né? Quer dizer, essa premissa é falsa, é mentira. É mentira que você não tenha como reparar ofensas, agressões, ataques na internet. É falsa essa premissa. O Código Penal está aí. Inclusive, a Delegacia de Crimes Digitais funciona muito bem, né? Eles devem estar mal informados, né? Todo mundo assim, que realmente se ofendeu, né, se sentiu ofendido e foi buscar reparação e havia ofensa, obteve essa reparação. Então, essa premissa está errada, né? Essa premissa não é verdadeira. Eu vejo também ali na sustentação do relator, né, um discurso que parece né, como se fosse um discurso assim, contra os barões do capitalismo, os lucros. Ele botou os lucros ali, né, como se fosse isso, né? Quer dizer, ele está querendo puxar o saco da grande imprensa, só pode ser. Né? Ele está querendo dizer, então, que nesse território livre há lucros colossais, não regulados. Eles têm que decidir se eles estão querendo, é que nem o Supremo. Tem que decidir se quer regular fake news, mentira, né? Ou se quer tratar de ameaça, que está tudo misturado naquele inquérito de fake news Supremo. Eles estão na mesma linha. Eles querem amordaçar, né? Eles querem amordaçar, e agora colocaram até uma questão aí de capitalismo. Não, temos que ter pessoas que estão lucrando. Como assim? Como assim? Essa imensa, Vitor, essa imensa opinião pública que tanto incomoda esses personagens encastelados, a maioria é gente muito simples. Tem muito pé rapado aí que recebeu, graças à democracia, a sua chance de se manifestar e de manifestar suas opiniões. E eu volto a dizer, entra num post de qualquer um desses personagens, você que está assistindo agora os Pingos nos Is, faça essa experiência. Você não vai ver, eles são detestados, mas você não vai ver assim uma galeria imunda e desagradável de xingamentos, não. Você vai ver críticas muito esclarecidas, muito pertinentes. Eu tenho visto isso, inclusive me informo ali muito. A gente está diante do maior despertar de consciência política que o Brasil já teve, na minha opinião, o mais amplo. Ele se dá através da rede social, se dá através da internet. E esses personagens bizarros, né, com esse discurso bizarro, você imagina o que terá sido 1 hora desse voto do relator, um completo suplício, né, tentando trazer uma falsa premissa. A premissa do relator é fake news, né, é que não há, que você está sendo ofendido pela internet e não há, a lei não cobre. É falso isso, a lei cobre. O Código Penal cobre. As delegacias de crimes digitais trabalham bem. Né? Onde está? Ele foi ofendido, recorra à justiça e vai ganhar. Você tem como identificar, inclusive, o computador de origem. Você tem os IPs. Eles aparentemente não estão informados ou não quiseram saber de nada disso. Ô, Vitor, esse projeto ele é uma vergonha. Esse projeto ele é uma excrescência. E ele não tem como passar. E se ele passar no Senado, o Senado vai estar desmoralizado e a Câmara vai derrubar. Eu duvido que isso passe na Câmara. O Zé Maria pode nos dizer melhor, que conhece mais o funcionamento das casas. Faço até essa pergunta para o Zé. Mas eu acho bem pouco provável que a Câmara, se o Senado aprovar, que a Câmara aprove um projeto desse como ele está, desse jeito como ele está. Quer responder rapidinho, Zé, antes do Augusto? Tem chance isso ou não? Há um entendimento, há uma decisão política do Congresso Nacional de aprovar esse projeto. A dúvida aí é que apareceu uma reação muito forte e alguns pontos devem ser modificados. Mas a decisão política é de aprovar.
Fala aí, Augusto. Eu quero saber o seguinte, vou repetir um exemplo bem simples, bem singelo. Você tem que tipificar um crime e dizer o que significa aquilo, né? Você não pode usar uma expressão em inglês no Código Penal, porque uma lei aprovada, ela vai para o Código Penal, imagino. É isso, né? Se não for, vocês me corrijam. Agora, não pode ser fake news. Qual vai ser a tradução? É notícia falsa? É mentira? Qual é? E como é que você vai... Vou agora recorrer ao exemplo singelo. Como é que você vai explicar o que é isso da mesma forma que você entende claramente, lendo o Código Penal, que homicídio é matar alguém, tirar a vida de uma pessoa? O que é fake news? Uma mentira? É isso? Mas se você punir a mentira, você começa punindo o Senado inteiro. Eles contam mentira o tempo todo. Neste momento, o Alcolumbre está mentindo. O relator também. Então, não tem... Qual é o conceito de fake news? Qual é o significado de fake news? É contar a mentira? O Lula é preso político. Segundo o PT, é uma mentira. O Eustáquio, o Oswaldo Eustáquio, jornalista, esse não é preso político. Na minha opinião, é. Quem é que está mentindo aí? Então, isso é uma bobagem. Você legislar sobre isso aí é só na cabeça de parlamentar brasileiro. O Zé Maria tem razão quando fala que tem uma nova forma de fazer jornalismo aí. Pois bem, a legislação é a mesma, não precisamos de nada especial. Alguém cometeu um crime contra a honra, está lá no Código Penal. Alguém ameaçou, está lá no Código Penal. O que é que não está no Código Penal? Se você se sente ofendido, recorra aí, está enquadrado num desses crimes. Injúria, calúnia e difamação. Ameaçou a vida? Agora, dizer que quem propõe isso no Supremo é uma besta quadrada, não é crime nenhum. Eu, por exemplo, estou dizendo neste momento. Isso é uma atitude de besta quadrada. O presidente do Supremo, do Senado também. Com tanta lei para se fazer, vai fazer isso aí, legislar sobre o que já tem lei? Está tudo igual. Você tem que fazer o seguinte. Por exemplo, se você rouba, até recentemente pelo menos, se você interceptava um comunicado, uma mensagem pessoal pela internet, isso não era a violação de correspondência, que seria o paralelo normal, né? Você pega o Código Penal, vê aí como é que se pune violação de correspondência e aplica à internet. Faltam leis nesse sentido. Quanto a crime contra a honra, ameaça à vida, está tudo lá. Está tudo lá. Esses caras não estudaram nada em matéria de lei. Eles que fazem a legislação. Né? Todas as leis, para quem não sabe, são feitas pelo Congresso, não pelo Supremo. O Supremo só aplica mal. O Judiciário aplica. Há juízes que aplicam bem, outros não. O Supremo, ele geralmente só erra. Quando deveria julgar só a Constituição. Interpretar dúvidas, dirimir dúvidas, mas eles pegam a Constituição e põem pelo avesso. Então eles estão deliberando sobre o que não interessa, não vai pegar, é uma bobagem, e estão perdendo tempo aí, em vez de discutir as reformas de que o Brasil tanto precisa. O que é que precisa de novo? Que lei é que falta? A imprensa precisa de lei especial? Lei de imprensa só serve para proteger a jornalista, conceder privilégios a jornalistas na democracia e na ditadura para você facilitar o arbítrio. Não precisa. Jornalista é igual qualquer um. Qualquer um. Se o sujeito comete um crime, ele é enquadrado, como qualquer cidadão. Não precisamos de lei de imprensa, não. Está tudo na legislação em vigor. Então eles estão deliberando sobre o nada. Estão perdendo tempo e gastando o nosso dinheiro. Agora 6h52.
investimentos também é tema do Pingos nos Is, não é só política não, afinal, política e economia tem uma relação muito forte e agora a relação é com o seu bolso. Chegou o quadro Investir é Easy. Pergunta do dia. Deixei minha reserva de emergência lá no Tesouro Direto. Ainda vale a pena? E para responder isso, recebemos aqui nos Pingos nos Is, Anderson Paiva, que é diretor da Easy Invest. Anderson, e aí? Tesouro Direto ainda vale, não vale? As taxas estão caindo? Qual a sua opinião para a reserva de emergência? Essa reserva de emergência é aquele tipo de investimento onde aconteceu alguma coisa, você precisa resgatar rapidamente. Então, o seu olhar não pode ser na alta rentabilidade. Tem que ser na liquidez que a gente fala, você poder resgatar a qualquer momento. Seja de fato para uma emergência ou até mesmo para uma oportunidade. Então, é muito importante manter o seu dinheiro em títulos e investimentos que tenha liquidez diária. Então, quer dizer, eu estou entendendo, é sim uma boa opção. É uma boa opção. Agora, a Easy Invest não cobra taxa de Tesouro Direto. E como que ela está entre custódia? É uma das maiores, não é? Hoje a Easy Invest é a maior corretora no Tesouro Direto. E você também tem opções de investir em CDB com liquidez diária, que tem um papel muito próximo ao do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, né? E você também não paga nada. Então é taxa zero. A minha dica é CDB com liquidez diária, só acima de 100% do CDI. Eu dei uma olhada no aplicativo da Easy Invest, tem. Lembrando que você não paga nada nem para baixar o aplicativo, nem para abrir conta, nem para manter a conta. Anderson, obrigado pela sua presença. A vocês todos, boa sorte e, é claro, bons investimentos. Investir é Easy, com Samidana. Um apoio de Easy Invest. Valorize seu dinheiro em www.easyinvest.com.br. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a chamada Lei Aldir Blanc, que institui o auxílio financeiro de R$ 3 bilhões para o setor cultural devido à pandemia de coronavírus. Apenas com um veto do mandatário, o texto foi publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira. O valor do auxílio será repassado em parcela única para estados, Distrito Federal e aos municípios responsáveis pela aplicação dos recursos. O texto prevê o pagamento de 3 parcelas de um auxílio emergencial de R$ 600 mensais para os trabalhadores da área cultural. Ele prevê ainda um subsídio para a manutenção de espaços artísticos e culturais de micro e pequenas empresas do setor, assim como para cooperativas e organizações comunitárias. O subsídio mensal terá valor entre R$ 3.000 e R$ 10.000, de acordo com critérios estabelecidos pelos gestores locais. 2 minutinhos, Zé Maria. Olha, foi uma lei aprovada no Congresso Nacional, né, com, evidentemente, a participação do governo, e que é muito importante, porque o setor da cultura, ele pressupõe ali uma organização mínima de pessoas, ou seja, a organização de pessoas pressupõe ajuntamento, o que tudo é proibido atualmente, tanto o município como o Estado e a União. Então, é impossível fazer um trabalho minimamente organizado na cultura sem a possibilidade de reunião de pessoas. Então, esses artistas estão impedidos de trabalhar e foram impedidos pelo governo. Daí a ideia de conceder este auxílio aí, que foi chamado de esmola e foi muito, se transformou num debate muito polêmico, até pela força da expressão esmola. Agora vira uma lei, né, e eles terão direito. Né, passa a ser, a partir de agora, uma lei a partir da sanção do presidente Jair Bolsonaro. E quem se sentiu ali, de alguma forma, né, impedido de trabalhar na cultura, é só se inscrever e aí terá direito aos repasses. É importante dizer que o setor cultural foi o primeiro a ser fechado e será o último a voltar a funcionar. E mesmo quando voltar a funcionar legalmente, haverá dificuldades de público, porque há uma indicação, tudo nessa área da pandemia é indicação. Há uma indicação de que, quando houver a abertura de setores da economia, as pessoas não vão correr para o cinema, correr para o teatro, correr para shows, não. Haverá restrições, aí sim, pessoais, com medo da pandemia. Né? É certo que não serão todos, mas alguns não irão imediatamente a shows, a boates. A gente viu, por exemplo, no Reino Unido, lá em Londres, uma boate que, num dia só, acabou contaminando 30 pessoas. Então, assim, as pessoas vão ficar muito, vamos dizer, pelo menos com a interrogação na cabeça. Então, é justo que se faça esse ajuste
já que houve já o ajuste para vários outros setores e esqueceram desse lado aí da cultura. Não há como fazer cultura com o distanciamento social. Boa, e para você que está aqui nos assistindo, não esqueça, você pode participar também aqui de Os Pingos nos Is, é bem fácil. Grave vídeos e mande pelo nosso WhatsApp, vá comentando com a gente, dando a sua opinião sobre os assuntos que a gente está tratando aqui, dê seu recado, fique bem à vontade, participe pelo nosso WhatsApp. Vou te passar o número mais uma vez, é o DDD 11, número aqui de São Paulo, 931 17 0620. Pode ir gravando, sempre com o celular colocado na horizontal, e daqui a pouquinho, no final do programa, a gente roda para você algumas das mensagens que chegaram. Uma nova cepa do vírus da gripe com potencial de causar uma pandemia foi identificada na China. O tipo surgiu recentemente e tem os porcos como hospedeiros, mas pode infectar seres humanos. Exames feitos em 338 trabalhadores da indústria de carne suína apontam que 10% deles já haviam sido infectados. A descrição do novo vírus foi relatada na revista científica PNAS, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Um dos aspectos preocupantes do novo vírus, de nome provisório G4EA-H1N1, é que ele parece ter alta capacidade de infectar humanos. Como se trata de uma nova linhagem do vírus influenza, que causa a gripe, as pessoas podem ter pouca ou nenhuma imunidade a ela. O tipo é semelhante ao da gripe suína de 2009, que matou cerca de 250 mil pessoas no mundo, mas com algumas características importantes que podem torná-lo ainda mais agressivo. E aí, Augusto? Olha, a China já está devendo uma indenização aos países afetados pela epidemia de Covid-19. O vírus é chinês, sim. Não tem essa história de cultural, tem que respeitar a cultura e tal. Não, eu, da mesma forma que eu sou contra o canibalismo, eu sou contra a sopa de morcego, essas coisas. Isso aí não é hábito cultural, isso aí é primitivismo e tem que ser eliminado, sabe? O embaixador que fique reclamando que eu não estou preocupado nem um pouco com ele, não perco um segundo de sono. Então é o seguinte, já veio a primeira pandemia. A China é o único país que está lucrando no momento com isso, vendendo equipamentos. É uma ironia, né? É uma cruel. Vendendo equipamentos aí para hospitalares, vendendo luvas, máscaras de proteção para o rosto e tal. Agora eles falam com maior tranquilidade, sem que pelo menos até agora, a Organização Mundial de Saúde abra a boca. Eles estão dizendo, tem outra aí. Agora com porcos e tal. Quer dizer, são as doenças vindas da sujeira, do atraso, né? da falta de limpeza, né? Da falta de asepsia. Pois bem, e aí? Feche a fronteira imediatamente, não deixa sair ninguém de lá, nem que deixe alguém entrar. Essa é a hora de fechar o país. É responsabilidade deles. Ou daqui a pouco a gente pega uma segunda pandemia. Aí vai ser a alegria dos jornalistas funerários, né? Porque você tem uma segunda onda na cabeça deles, aí você tem uma outra pandemia, é demais, né? Então a China vai fazer mais essa, ela deveria estar indenizando as nações afetadas, cobrada pela ONU. Como a China é membro permanente do Conselho de Segurança, e no Conselho de Segurança da ONU basta o veto de um dos integrantes permanentes, dos países membros, né? Para que a medida aprovada pelo restante não seja aprovada, eles estão à vontade. A ONU não se reuniu, né? Não reuniu o Conselho de Segurança sequer uma vez para tratar da atual pandemia, vem vindo outra. Então é a hora de enquadrar essa turma. Ou os países perderam a vergonha na cara, não tem nada de política, não. Agora a China vai bem, o PIB deles vai ser o melhor de todos, depois aproveita a boa situação e indeniza os países que foram afetados pelo que eles criaram, esconderam e exportaram. Fiuza. É isso aí, a gente não sabe, Vitor, se essa quantidade de vírus que surge na China se deve ao fato de ser uma ditadura.
Mas a gente sabe que o fato de ser uma ditadura agrava a situação, porque a gente não consegue saber o que está se passando. E na epidemia de coronavírus a gente sabe que, de forma dramática e criminosa, essa epidemia foi escondida pelo governo chinês, inclusive aí perseguindo os pesquisadores que descobriram que tinha transmissão de gente para gente, né, entre seres humanos. Então, como lidar com um ente como a China? Está complicado. A China procura se apresentar ao mundo como moderna, né? Inclusive, ela tem frentes aí bastante ativas de investimento no Ocidente. Hoje em dia bastante pulverizado, inclusive. Tem muita gente aí macaqueando aí umas mensagens de que a China é a modernidade. A China não pode ser a modernidade produzindo essa sequência de vírus mortais e sendo um regime obscurantista que esconde o que se passa lá. O que o governo Trump, o que mais incomoda aí uma parte dessa imprensa que estranhamente resolveu ficar amiga de todas as diretrizes que surgem da China, inclusive esse criminoso lockdown, né? Esse é o parênteses, né? A experiência do lockdown é uma experiência mística, sem base científica alguma. Essa ideia de trancar a humanidade inteira em casa para deixar o vírus do lado de fora é primária e não funcionou, né? Então, evidentemente que a gente está hoje diante da constatação: o isolamento dos vulneráveis é a única política que a gente pode acreditar, e ela não foi feita com o rigor que deveria ter sido feita, né? Quer dizer, se forjou um rigor científico, entre muitas aspas, pelo fique em casa geral, ignorante, obscuro, e não se fez um programa. Até hoje a gente está vendo aqui no Brasil, nem vou entrar nessa picada aqui agora, mas até hoje a gente está vendo no Brasil aí os recuos e tentarem, não, a epidemia está avançando um pouco mais, vão trancar todo mundo de novo. Sem nenhuma base científica. Agora, eu disse isso para dizer o seguinte: essa ideia do lockdown como salvação, essa experiência aterradora que a gente está tendo no mundo e que virou na cabeça de muita gente, alguns inocentes úteis, uma ética bizarra, que não é ética nada, ela foi proposta, formulada pela China junto com a OMS. Isso a gente sabe. A OMS pregou isso de uma maneira errática, de uma maneira irresponsável. Primeiro era horizontal, total, depois viram que não dava para ser, que as pessoas tinham que sair porque tinham que ter o que comer, e aí pregava uma outra coisa. É um vexame isso como diretriz científica. Para concluir, é o seguinte: a democracia norte-americana, por exemplo, hoje, ela resolveu confrontar a China como um agente político, porque esse agente político está coberto pela névoa da censura, né? Está coberto. A China não precisa demonstrar nada ao mundo. Então, por isso, os Estados Unidos da América começaram a falar grosso com a China, inclusive no aspecto comercial. Agora, o que a gente precisa saber, acima de tudo, Vitor, é o seguinte: lockdown nunca mais. Vem outro vírus aí, ok, vamos ver o que está acontecendo na China. A China vai ter que se explicar muito mais do que se explica hoje. E tem muita gente que está sendo adoçado pela China e não está pedindo explicação. Agora, a gente tem que estabelecer aqui: esse negócio volta todo mundo para dentro de casa, para morrer, adoecer, enlouquecer dentro de casa, porque tem outro vírus vindo lá da China, que a OMS vai dizer que o lugar seguro é em casa. Isso a gente não pode cair mais. Você, Zé? Esse é um vírus mesmo novo, uma cepa nova, e os suínos na China são ali o grande caldeirão de surgimento destes vírus. Eles já existem no meio animal e, por algum motivo, há uma mutação e a possibilidade de transferência para o humano. E, num determinado momento, mais uma mutação e a transferência de humano para humano. A situação lá é considerada inicial, mas grave, né? 10% dos profissionais que trabalham aí na área de frigoríficos, né, foram contaminados. E já está comprovado de que o vírus novo tem uma alta taxa de infecção
e que pega muito os mais jovens, até 35 anos, de 18 a 35 anos é a parte alta, ou seja, é perigoso. Na China, além, evidentemente, desse conceito aí de cultural, de tomar chá de morcego, comer animais vivos e tal, eu gosto de citar o porco pelo seguinte: aqui no Brasil, 80% da produção de carne suína, 80% da produção de carne suína, ela é feita através de empresas, né? São frigoríficos e a origem dos porcos são de criadores profissionais, e o criador profissional ele toma todo um cuidado, não é porque é bonzinho, é porque se houver ali qualquer de uma infecção, mata os porcos e o cara está quebrado. Então, é de uma asepsia fantástica. Você, para entrar numa dessas empresas, você tem que vestir roupa especial, passar o seu pé num produto lá para tirar qualquer possibilidade de levar doenças para os porcos. Então, aqui no Brasil, 20% é assim, criação profissional. E, aliás, 80% e 20%, ainda nós temos a cultura do porco no chiqueiro, com alimentação de restos de alimentos humanos, né, a tal lavagem, e em alguns lugares essa lavagem é recolhida de restaurante em restaurante, existem profissionais que fazem isso, que criam porcos e tal. Então, aqui no Brasil, 80% profissional e 20% assim. Lá na China, me disse um deputado que visitou recentemente, conheceu muito profundamente lá, é exatamente o contrário. É 20% profissional e 80%, ou seja, quase todo chinês lá tem no fundo de casa um ou mais porcos sendo alimentados ali com restos de comida, enfim, até com dejetos humanos. E é isso que faz muito proliferar entre os porcos, entre os suínos, né, que se alimentam, inclusive, de outros animais, né, no meio da comida humana, e existe a possibilidade muito forte de proliferação de vírus dessa natureza. Então, não será o último. É bom lembrar que ele é muito parecido, segundo as primeiras pesquisas, isso tudo é confirmado, não é fake news, não é mentira, não, já está confirmado e já existem em processo adiantado de pesquisa nesse sentido. Ele é muito parecido com o H1N1. Lembrando que, oficialmente, o H1N1 matou 250 mil no mundo inteiro, isso não é pouco. E os registrados. Porque aqui no Brasil, só depois de muito tempo que o vírus H1N1 estava matando, é que descobriu que tinha alguma coisa diferente, alguma coisa especial. Então, é uma realidade. Muita gente aqui diz que a China terá que, num determinado momento, ou proibir ou reduzir drasticamente essa cultura de alimentar-se de animais vivos e, principalmente, a criação de porcos em casa, né? Vai ter que proibir. Agora 7h10. E chegou o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan. Tem notícias, esporte, kids, humor, saúde, podcast. Tudo isso reunido num só ambiente. O conteúdo pode ser ao vivo ou on demand. E acessar o Panflix é muito fácil. Você entra na loja de aplicativos do seu tablet ou do celular, pode ser a App Store ou Google Play, baixa o app Panflix, se cadastra e pronto. Você também pode acessar o Panflix pelo computador. Aí basta digitar www.panflix.com.br. Tem também o nosso QR Code, ele fica aqui na tela para você que está nos assistindo, e aí é só aproximar o celular, com a câmera do celular você faz a leitura desse QR Code na tela da televisão ou do computador e pronto, já é direcionado no celular ao ambiente da Panflix. Tudo isso é de graça e lá você poderá ver e ouvir tudo da Jovem Pan, além de conteúdos exclusivos. Panflix, baixe já que você vai gostar. E o Superior Tribunal de Justiça negou por unanimidade nesta terça-feira o habeas corpus ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Os defensores pediam que ele saísse do complexo penitenciário de Jericinó, pois temem que lá ele pode ser infectado pela Covid-19. Na decisão, o ministro Rogério Schietti, relator do processo, afirmou que Cabral está preso em unidade sem foco de contágio e acrescentou que os crimes do ex-governador são de magnitude ímpar, a ponto de terem contribuído para a crise econômica do Estado.
Ainda de acordo com Schietti, Cabral é um preso de alta periculosidade, com condenações ainda não definitivas que somam centenas de anos de reclusão. E dizendo, em conclusão, que o presídio onde está Cabral não tem notícias de superlotação ou de contaminação pela Covid-19. Em um minuto, Augusto. Olha, o Sérgio Cabral vai ter que ficar na cadeia o tempo todo. Aliás, nenhum bandido deveria ter saído. É claro que o Estado tem de cuidar aí das condições sanitárias das cadeias, mas você libertar, como estão fazendo aí, bandidos perigosos, né, assassinos, psicopatas, isso é de uma leviandade que só pode acontecer no Brasil, que é um país que quem mata pai e mãe, né, como no caso daquela Suzane Richthofen, sai no dia dos pais e no dia do pai e no dia das mães. Aí tudo pode acontecer, né? Mas o Sérgio Cabral tem que ficar. Um minutinho também, Fiuza. Muitas coisas foram feitas, muitas coisas terríveis têm sido feitas em nome, a pretexto de proteção contra a Covid, né? Então, esse caso do Sérgio Cabral, acho que vale para todos esses erros já cometidos, né? Para que eles parem de ser cometidos, que é o seguinte, não é soltar preventivamente porque pode ter um surto lá, não é assim que a banda toca, né? Você tem que ter a análise e você num sistema carcerário, um universo definido, fechado, você tem a possibilidade, sim, de monitorar. É claro que se você tiver uma unidade prisional, onde você começa a detectar alguns casos e aquilo pode estar se alastrando, aí muda tudo. Aí você talvez tenha que fazer um grande remanejamento, você tem que pesquisar, você tem que trazer informação, né? Então, não é assim, né? Quer dizer, você está lidando com outras vidas, você está comprometendo outras vidas, no caso do Sérgio Cabral, alguém que... Ok. Quer concluir, Fiuza? Deixa eu só... A gente vai recebendo de volta aqui você que está nos ouvindo pelo rádio também. Fiuza estava falando aqui, a gente estava discutindo no intervalo a questão do Sérgio Cabral aí. Ele pediu para sair da cadeia por causa da Covid-19. Você queria falar mais alguma coisinha, Fiuza? Fica à vontade. Era só esse mérito mesmo da questão de você não comprometer outras vidas soltando criminosos, supostamente porque você está salvando a vida de quem está preso, porque pode pegar a Covid. Isso não é assim, não é esse princípio que deve governar. O que deve governar é a pesquisa e a administração daquele local para saber, para testar os presos, para detectar um eventual surto e aí sim agir. E o governador do Amazonas, Wilson Lima, foi alvo de buscas e bloqueio de bens na Operação Sangria, deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. A força-tarefa prendeu a secretária de Saúde do Estado, Simone Papais. O governo do Amazonas disse que aguarda o desenrolar e informações mais detalhadas da operação que a Polícia Federal realiza em Manaus, para posteriormente se pronunciar sobre a ação. Esta é a terceira operação da PF sobre coronavírus que tem como alvo um governador de estado. Antes de Lima, Helder Barbalho, do Pará, e Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, foram alvos. A operação cumpriu mandados de prisão temporária contra 8 pessoas, além de buscas e apreensões em 14 endereços de pessoas ligadas a Lima. As medidas foram determinadas pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, e incluem o bloqueio de bens de 13 pessoas físicas e jurídicas, incluindo Lima. E sobre iniciativas contra o Covidão, eu destaco um projeto de lei que a gente conhece melhor a partir de agora, é o PL 1485, que tem como um dos autores o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. E ele vai conversar com a gente, então, a partir de agora. O deputado Marcel Van Hatten vai nos trazer mais detalhes aí sobre essa iniciativa do Congresso Nacional. Como vai, deputado? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Boa noite, Victor. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, também ao Fiuza, Augusto Nunes, Zé Maria Trindade. De fato, nós estamos aqui no Congresso Nacional, estou no meu gabinete em Brasília, já com pedido de urgência aprovado e projeto pautado, pode ir à votação amanhã, para punição em dobro, né, para crimes de corrupção durante a pandemia. Pois é, queria que o senhor detalhasse, então, exatamente o que prevê o projeto. Esse é o principal ponto, né, deputado? Punição em dobro para quem comete roubos de dinheiro público agora durante a pandemia, é isso?
Exatamente. Todos os crimes relacionados à corrupção, né, ou seja, praticados por funcionário público contra a administração em geral, são passíveis de pena, né? E nós estamos propondo dobrar as penas durante o período de pandemia. Afinal de contas, é ainda mais grave, né, quando esse crime, que já é absurdo, né, de roubar do dinheiro público, quando ele acontece no momento em que todos estão, né, buscando ficar em casa, se proteger no momento de gravíssima crise econômica, e ainda vemos essa roubalheira acontecendo em muitos estados e municípios país afora. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Queria saber em que pé está o projeto, como é que está a tramitação dele, deputado. E queria saber também o seguinte, não é hora de acabar com a dispensa de licitação? Quer dizer, todo contrato sem licitação acaba dando algum problema. Não é hora de acabar com isso também, para que a lei se complete? Olha, Augusto, na verdade, o debate sobre lei de licitações é mais profundo. Inclusive, nós fizemos alterações à lei de licitações aqui na Câmara, que já foram aprovadas, e o projeto está no Senado, né? Mas eu já volto a esse tema. Vou primeiro à questão da tramitação, que você perguntou. Isso. Aqui no Congresso é preciso votar o pedido de urgência. A urgência foi aprovada, foi pautado na semana passada, não foi votado por conta das MPs que estavam trancando a pauta. E a nossa expectativa é de que amanhã entre na pauta esse projeto. Então, como a gente sabe que esta casa aqui reage muito à pressão popular e a mídia, né, vocês nos auxiliam muito nisso, é importante que haja essa onda da sociedade para que esse projeto seja pautado. Aliás, eu sou um dos autores, coautores do projeto, a autora é a deputada Adriana Ventura, também do Novo, que é a presidente da Frente Ética de Combate à Corrupção, que, além desse tema agora, tem tratado muito sobre a prisão em segunda instância e outros temas. A gente pode voltar sobre esse também mais adiante. Quanto à questão da licitação, Augusto Nunes, eu entendo que o processo licitatório ele é muito positivo quando ele é feito de forma transparente para impedir justamente beneficiamentos. O problema é que muitas vezes, mesmo com licitação, há arranjos que permitem, né, que uma mesma empresa, por exemplo, ou um mesmo proprietário coloque outras empresas sob a administração de laranja, seus, e acabe também vencendo o processo. No momento de pandemia, com toda a burocracia que envolve o processo de licitação, era importante haver algum tipo de flexibilização, porque era necessária a aquisição com rapidez de ventiladores, de equipamentos e outras contratações que se fazem necessárias muitas vezes do dia para a noite, hospitais de campanha e assim por diante. Agora, qual é a lógica por trás desse projeto? Se há esta flexibilização da lei de licitações, por um lado, para garantir a urgência que requer um momento na contratação de pessoal e compra de materiais, é preciso também que o gestor seja responsabilizado em dobro, caso ele faça justamente uma compra, uma contratação de forma irregular e ilegal para benefício próprio e não para benefício da sociedade. Mais uma pergunta, José Maria Trindade. Diga aí, Zé. Pois é, deputado, o que a gente vê de novidade nesse processo todo é que agora as operações estão sendo levadas quando os bandidos não tiveram tempo de gastar o dinheiro ou apagar as provas, né? Está sendo ainda durante o decorrer da pandemia, e isto é muito positivo, porque o histórico do Brasil mostra que só anos e anos depois é que chega a polícia dados e que vai investigar, e as provas já estão apagadas, o dinheiro já sumiu. Agora não, pelo menos isso. E houve, inclusive, o pedido de prisão para o governador do Amazonas, Wilson Lima. E o pedido foi negado, mas houve o pedido. Eu queria saber se há aí, na interpretação do senhor, uma novidade, uma postura nova de vigilância por parte do aparato policial. Sem dúvida, Zé Maria. Foi negado o pedido, mas mesmo o STJ disse que foi negado por enquanto, né? Acho que é bom a gente reforçar isso, até porque a secretária de Saúde do Estado e outras 7 pessoas foram presas, né? E a secretária de Saúde, obviamente,
né, está diretamente vinculado ao governador, pois é um cargo de livre nomeação e exoneração. Então, quer dizer, está chegando muito próximo do governador esse caso, se é que já não chegou, se é que ele, de fato, não é o grande líder por trás disso, como está acusando, né, ou levando a entender claramente a investigação da Polícia Federal. Concordo com você, isso é muito positivo para o Brasil, quero dar os parabéns para a Polícia Federal, a todos os órgãos que estão envolvidos nessas operações, não só no Amazonas, como em outros estados do país, e eu quero fazer um adendo, né? Nós estamos propondo pena em dobro, mas nós também entendemos, agora voltando à questão da prisão em segunda instância, que a pena tem que ser executada, né? Não adianta dar pena em dobro e a pena não ser executada, porque 2 vezes 0 é 0, né? Então, é a regra básica da tabuada matemática aplicada ao sistema penal brasileiro e, infelizmente, a impunidade acaba sendo regra quando a punição, né, não é, de fato, cumprida. Então, nós estamos aqui também trabalhando para que a execução de pena em segunda instância seja aprovada, e é mais um tema importantíssimo para que a sociedade civil continue fazendo pressão. Estamos ouvindo aqui o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Quem faz a pergunta agora é o Guilherme Fiuza. Deputado Marcel Van Hatten, um dos critérios para requisição dessas verbas que agora a gente está vendo que foram criminosamente desviadas nesse momento, era justamente estatística, dados de internação hospitalar e também número de óbitos. E a gente tem visto, né, também tragicamente, uma enorme quantidade de atestados suspeitos, né, sobre causa-mortes Covid-19. Essa frente de investigação, que até onde nos chega parece um pouco tímida ou até parada, o senhor vê alguma maneira, de fato, de trazer, de forma concomitante com o trabalho da Polícia Federal para os desvios, uma devassa nas estatísticas para ver se, de fato, elas foram adulteradas em grande escala? Excelente pergunta, Fiuza. E aqui na bancada do Novo a gente tem feito um trabalho também de acompanhamento de todos esses dados, porque nós entendemos que é preciso uma fiscalização muito séria. E vou dar um exemplo, aliás, de algo que nós fizemos aqui no plenário, inclusive, pelo menos tentamos barrar, não conseguimos, mas que ficou muito claro, né, sobre a utilização das estatísticas para inflar a transferência de recursos para determinados locais. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocou na transferência para estados e municípios uma taxa de incidência de casos de Covid que beneficiava claramente o estado do Amapá, de forma absolutamente desproporcional em relação a outros estados, né? Se dividido pela população, eu não lembro exatamente o número, mas era mais do que 10 vezes superior do que muitos outros estados o valor de recursos que era destinado por cidadão. Nós chegamos a apresentar um destaque, conseguimos reverter aqui na Câmara dos Deputados esse cálculo, mas quando retornou ao Senado, né, com a força que o presidente daquela casa tem, infelizmente acabou sendo mantida aquela regra e mais recursos foram mandados para o Amapá e outros estados da federação de forma desproporcional em virtude da taxa de incidência que foi aprovada. Outro exemplo que a gente viu acontecer, e aí não tem a ver com as estatísticas, mas tem a ver com o mau uso dos recursos públicos, é do município de Porto Alegre. Eu sou do Rio Grande do Sul e lá o prefeito usou mais de 3 milhões de reais da rubrica da saúde para publicidade, para propaganda em ano eleitoral, né? Algo que é completamente descabido. A iniciativa privada agora está pagando a conta da falta de preparo do setor público, fechando de novo comércios e estabelecimentos, quando durante um período de tempo permaneceram abertos depois de fechados, porque havia aquela expectativa de que o setor público iria resolver a parte de hospitais, e justamente quando a iniciativa privada foi a maior parceira, transformou restaurantes, hotéis, comércios nos locais mais seguros do mundo no combate ao coronavírus. Não tem um comércio, não tem um hotel, não tem um restaurante onde você não entra, tem álcool gel, tem pessoa com máscara, tem luva, tem tudo que é necessário.
e justamente esses são os primeiros penalizados agora com novos fechamentos em virtude da falta de preparação do poder público que, além de não gastar o recurso adequadamente, ainda investe, como no caso de Porto Alegre, em propaganda. Isso é um absurdo. Nós do Novo, lá o vereador Felipe Camusato também tem denunciado muito isso, e outros vereadores. É importante a gente lembrar o poder dos parlamentos, que estão silenciados pelo número de decretos que são feitos por prefeitos e, lamentavelmente, nós, legisladores, temos pouco a fazer no campo legislativo para reverter, mas podemos meter a boca no trombone, como estou fazendo aqui, e tantos outros têm feito em programas como Pingo nos Is. Ô deputado, e essa pena dobrada valeria para qualquer pessoa ou é exclusivamente para pessoas que ocupam cargos públicos, para, por exemplo, prefeitos, governadores, secretários de saúde, ou essa pena dobrada valeria também para pessoas da iniciativa privada? Porque em vários desses casos que a gente tem noticiado, inclusive nesse de hoje do Amazonas, o esquema envolve pessoas de fora da gestão pública, né? No caso aí do Amazonas, uma empresa importadora de vinhos, uma adega, estaria envolvida aí na fraude que foi descoberta por lá. Essas penas dobradas, então, valeriam também para pessoas de fora da administração pública, deputado? Com certeza, o crime de corrupção pode ser corrupção passiva ou ativa, né? Então, vale tanto para o corruptor como para aquele que se corrompe, né? Então, não faria sentido você fazer pena em dobro, e a tua pergunta é muito boa, porque muitas vezes ocorre esse tipo de questionamento. Escuta, vocês vão só pegar no poder público? Não, tem que pegar nos dois, tanto no público como no privado. Aliás, é justamente nessa relação promíscua que há entre público e privado, em virtude do grande número de recursos que há na mão de gestores e de políticos, que surgem tantas oportunidades de corrupção. E é por isso que nós defendemos a redução do tamanho do Estado, para que haja menos ocasião para que surjam ladrões do dinheiro público, como ocorre hoje no nosso país. Augusto Nunes, mais uma pergunta, Augusto. Deputado, a maioria do Congresso, da Câmara dos Deputados fez o possível para enfraquecer a Operação Lava Jato. E conseguiu, de alguma forma, pelo menos reduzir notavelmente o ritmo, né, das operações. O senhor acha que isso contribuiu para que volte? A gente sente que volta aos políticos essa sensação de impunidade que era generalizada antes que a Lava Jato fizesse o belo trabalho que fez? Infelizmente, esse sentimento, né, de que há um recrudescimento, né, uma diminuição, na verdade, do combate à corrupção, ele não pode prosperar, né? Mas aqui na Câmara dos Deputados, uma série de projetos foram aprovados ao longo dos últimos anos que levaram a essa sensação, né? O projeto de lei de abuso de autoridade, a sanção do juiz de garantias, assim por diante. A gente precisa continuar contando com uma imprensa vigilante e a gente precisa continuar contando com a seriedade, né, daqueles que estão na linha de frente do Ministério Público, da Polícia Federal, para justamente denunciar eventuais abusos e ameaças ao combate à corrupção e evitar que eles aconteçam na prática. Muito bem, nós ouvimos aqui então o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, viu, deputado? Boa noite. Boa noite, mais uma vez sou eu quem agradeço. Um abraço a todos vocês aí. Agora são 7h30. E eu lembro que a íntegra da conversa, da entrevista com o deputado Marcel Van Hatten, para você que chegou no meio, chegou aí no finalzinho, quer rever, tem tudo lá no Panflix, nosso aplicativo. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou na tarde de hoje que o governo federal vai prorrogar oficialmente o auxílio emergencial em mais 2 parcelas de R$ 600 cada. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, durante coletiva, Guedes reforçou que a extensão no mesmo valor não exige uma nova legislação e pode ser feita por decreto. Inicialmente, o governo propôs pagar mais 3 parcelas de R$ 300 e depois passou a defender um escalonamento decrescente, com parcelas de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. Segundo Guedes, a proposta é que sejam pagas mais 4 parcelas em 2 meses, que somarão R$ 600 por mês, totalizando R$ 1.200. O pagamento será feito da seguinte maneira, segundo o ministro: R$ 500 no início do mês, R$ 100 no fim do mês,
R$300 no início do mês e depois R$300 no fim do mês. Zé Maria, 2 minutinhos. Essa é uma disputa boa aí com a área política. Foi a maneira que o presidente Jair Bolsonaro encontrou ali juridicamente de evitar que os deputados e senadores pudessem aumentar e prorrogar essa emergência. Olha, Vitor, a situação é a seguinte. O presidente Jair Bolsonaro há muito quer lançar aqui um novo projeto, um novo programa, que seria o programa à cara dele, de renda mínima, né? Seria diferente, com novos valores e acabaria com Bolsa Família. Os valores diferentes, até maiores, e também novas categorias de ingresso, né, nesse projeto. O ministro Onyx Lorenzoni saiu da Casa Civil já com esse projeto pronto. Agora o ministro da Cidadania está elaborando. E esses recursos aí seriam suficientes para lançar esse projeto. E aí veio exatamente a pandemia. E a Câmara dos Deputados está exatamente elaborando um projeto parecido de renda mínima e quer estender esse pagamento emergencial até dezembro. Isso aí quebraria um custo de 40 bilhões de reais por mês, por parcela de R$600. Então, o governo, na prática, é isso aí que você falou, decide prorrogar por mais 2 parcelas de R$600 e a forma de pagamento é que será diferente, né? Escalonada, e isso vai ajudar muito. Olha, é preciso. A economia está no chão, há dificuldades para setores, os setores informais e tal, e que não tem para onde correr. Então, o que preciso saber é se o Estado tem chumbo para aguentar isso aí, porque a despesa aumentou muito. 30 segundinhos, Augusto, uma pincelada sua aí sobre a prorrogação do auxílio. Eu acho que o Zé resumiu isso aí, né? Não há saída, não há outra coisa a fazer. Eles estão estendendo esse auxílio para que as pessoas sobrevivam e para que a economia não seja totalmente bloqueada. Por isso é que a gente volta à mesma história. É preciso, como lembra o Guilherme sempre, é preciso deixar isolados os que estão infectados, doentes, e o resto da população tem que começar a retomar o seu trabalho, é isso. Bom, e só lembrando então como ficou o esquema, são R$500 no início do primeiro mês, R$100 no final desse mês e depois no segundo mês, aí seriam então 2 parcelas de R$300, totalizando R$600 em cada mês, tanto no primeiro quanto no segundo, R$1.200 ao final desse período de 2 meses. Ainda falando sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele foi mais um integrante do governo a sair em defesa da política ambiental brasileira após estrangeiros ameaçarem deixar o país por críticas à conduta das autoridades em relação ao desmatamento na Amazônia. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmaram que esses investidores estariam desinformados sobre o Brasil. Nesta terça-feira, Guedes avaliou que existe uma campanha de difamação sobre o país na área ambiental, derivada do protecionismo de economias avançadas. Abro aspas para o ministro. Nossa imagem está muito ruim lá fora, até mesmo uma parte de nós falamos muito mal do país. Lá fora há muito oportunista, protecionista, como a França, que é uma parceira, investe aqui, mas não quer que exportemos produtos agrícolas para lá. Os Estados Unidos querem entrar com etanol no Brasil e não aceitam açúcar brasileiro lá. E continuou. Esses países jogam uma pecha de destruição do meio ambiente no Brasil, independentemente de dados embasados. Vamos proteger meio ambiente sem cair na armadilha de outros países em falar mal do Brasil. Essa foi a fala do ministro Paulo Guedes. E aí, Zé Maria? Olha, eu conversei recentemente com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e ele me deu dados importantes. Primeiro, aí para jogar uma luz nessa história, o governo está ciente de que acabou aquela história de que defesa do meio ambiente era para um grupo de lunáticos, pode crer, não, virou uma defesa profissional. Grupos que formam ONGs aqui no Brasil têm interesse de que a coisa seja retratada assim, e aí eles recebem verbas do exterior para fazerem trabalho aqui, supostamente de prevenção e de interceptação de danos ao meio ambiente. O ministro Ricardo Salles diz também que o governo está preparando uma reação. A reação, evidentemente, legal, né? Ou seja, contratar, inclusive, escritórios fora do Brasil, né, com profissionais,
para mostrar a real situação e dizendo que não é assim. Acabou aquela história de que o meio ambiente era separado de tudo. Onde há essa pecha de país que não respeita o meio ambiente, aí o produto fica maculado no mercado externo, né? Onde há trabalho escravo, onde não há cuidado com o meio ambiente, o mercado tem evitado. E isso já está acontecendo com produtos brasileiros. Em vários países da Europa, os produtos brasileiros, mesmo sendo melhores e preços mais baratos, são rejeitados porque eles preferem produtos do próprio local. Em parte em defesa, né, da produção local e em parte em defesa aí dessa história do meio ambiente. Estão acreditando que a nossa proteína é produzida com desmatamento de floresta. Isso não existe. Não dá mais para acreditar neste conto da carochinha. E aí vários interesses se reuniram. Países que disputam o mercado com o Brasil, são nossos concorrentes, e também grupos interessados aí em receber dinheiro de fora, leia-se ONGs. Então, é preciso uma reação e isso já está acontecendo. Me disse o ministro que é um grupo ali ligado a meio ambiente, Ministério da Agricultura, Economia e, inclusive, envolvendo comunicação. E você, Fiuza, o que achou dessa resposta aí do ministro Paulo Guedes às críticas feitas na área ambiental ao Brasil, Fiuza? Ele achou um jeito ali educado, né, e cuidadoso de dizer isso que o Zé Maria disse agora, né? Tem uma indústria de alarme em relação ao meio ambiente no Brasil. E isso é indústria, né, com esses interesses que o Zé descreveu, e isso é política também. A gente viu no ano passado o presidente da França liderar uma tentativa de boicote comercial internacional contra o Brasil, um movimento gravíssimo, com uma premissa falsa. Isso é fake news. Isso é fake news, para voltar ao tema do programa. Isso é fake news que esses checadores jamais classificam como fake news, né? Essa fake news de que o governo Bolsonaro entrou e mandou desmatar a Amazônia como se não houvesse amanhã, ela se espalhou pelo mundo todo, né? O Brasil chegou na defensiva na Assembleia Geral da ONU por causa desse mito criado, né? Que é muito parecido com isso que a gente está tratando aqui agora. E esses movimentos, eles são movimentos artificiais, eles são movimentos com propósitos bem desonestos, na minha opinião, e eles ignoram que, em primeiro lugar, a quantidade de salvaguarda legal para a proteção ambiental no Brasil é imensa, não tem como, a não sei que fosse uma ditadura, eles querem fingir que é uma ditadura. Não tem como você mandar do dia para a noite sair destruindo, isso não pode acontecer. E não tem nenhuma indicação de que isso esteja acontecendo. Qualquer tentativa do ministro Salles de modernizar a legislação, né, assim, para que as atividades... Existe uma coisa chamada macrozoneamento econômico ecológico, da Amazônia, por exemplo, que é a área mais sensível, e isso atende tanto ao meio ambiente quanto às populações locais que querem ter suas atividades em conciliação com a preservação. Cada vez que qualquer governo, o governo Temer também passou por isso, você trouxe uma legislação, por exemplo, sobre mineração, já começam a dizer que não, que querem botar a floresta toda abaixo, que querem expulsar os índios, né? Não é um jogo honesto. O Brasil hoje, desculpe, está a caminho de ingressar para a OCDE, né? E a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico tem uma série de requisitos sobre proteção ambiental. Não dá para você entrar na OCDE fazendo o que eles estão fingindo que o Brasil está fazendo, né? É o país que acaba de voltar para o grupo dos 25 países mais atraentes e confiáveis para investimento no mundo, e na economia moderna não tem como você ser um desmatador, um Estado obscuro que não tem liberdade e transparência e merecer investimento, né? Então, realmente é uma novela que, lamentavelmente, vai sendo criada, mas o ministro Paulo Guedes tem muito crédito no exterior e eu acredito que a mensagem dele chegará a quem interessa. Fala, Augusto. Essa fake news, isso é uma mentira atrás da outra, né? Esses países que não têm florestas e que eliminaram
os nativos, eles cobram do Brasil mais cuidado com a Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo, enorme, ali tudo preservado, preservadíssima a Amazônia, e eles acham que estão desmatando para plantar soja. A área plantada do Brasil é ridiculamente pequena, é a produtividade que explica o sucesso do agronegócio. Eles não estão desmatando a Amazônia para botar gado, isso é tudo bobagem. Os brasileiros não sabem, esses que criticam, não sabem sequer que a Amazônia Legal é uma piada, porque a Amazônia Legal incluiu, por pressão do Sarney, ou por influência dele, tanto faz, até o Maranhão, que não tem 1 metro de quadrado de floresta amazônica, pertence à Amazônia Legal. Então eles devem achar que o Maranhão é um estado seco hoje, porque os brasileiros, né, os jurássicos da agricultura brasileira fizeram isso. A agricultura é moderníssima e é isso que assusta a França. O Macron, esse não tem vergonha na cara, né? Ele perdeu a eleição municipal aí para o Partido Verde, ele está apavorado. Então ele não quer mais o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Está dinamitando esse acordo, não tem conversa, está tudo paralisado. Por quê? Porque nós destruímos. Daqui a pouco os americanos vão cobrar aí maior proteção para os índios, né? Quem viu o Faroeste tem uma ideia do que eles fizeram. E, no entanto, eles dizem lá, não cuidam dos índios. Os deles sumiram. Na Argentina, você viaja para a Argentina, vê se a sensação que você tem é de que nunca ouviu um índio por ali, né? Nunca existiu uma tribo. Era cheio, repleto de índios, todos os países. Ou os indígenas foram aculturados, eles se misturaram, né? Se fundiram com as outras raças, etnias e tal, ou desapareceram. No Brasil você ainda tem tribos isoladas. Nós nunca tiveram contato com a civilização, quer dizer, são pré-1500. E dizem que o Brasil mata os indígenas para explorar as riquezas minerais e destrói a floresta, que é por causa da turma do agronegócio. São duas inverdades estimuladas por brasileiros oportunistas ou simplesmente cafajestes. E por falar em críticas, em ataques contra a imagem do Brasil no exterior, a comissária de Direitos Humanos da ONU, a esquerdista Michelle Bachelet, incluiu o Brasil entre os países que não lidam bem com as consequências sociais da pandemia de Covid-19 nesta terça-feira. Aspas para ela. Na Belarus, Brasil, Burundi, Nicarágua, Tanzânia e nos Estados Unidos, entre outros, estou preocupada com declarações que negam a realidade do contágio viral e pela crescente polarização em temas-chave que pode intensificar a severidade da pandemia por torpedear esforços para conter o surto e fortalecer os sistemas de saúde. Bachelet fez um relatório sobre seu ano à frente da Comissão de Direitos Humanos. O tema da Covid-19 dominou o discurso. Ela afirmou que a pandemia deveria estimular os governos a adotar medidas fortes e transformadoras para aumentar as proteções que podem ser dadas por políticas baseadas em direitos humanos. Isso acontece com a promoção de saúde pública, confiança nas diretrizes oficiais e mais resiliência econômica, segundo ela. Tá então, né, Fiuza, o relatório da Michelle Bachelet, ela inclui o Brasil aí na lista de países que erraram, que não lidaram bem com o coronavírus, mas não menciona a China nesse relatório, Fiuza. Bachelet é uma burocrata do alarmismo, né? Isso é o que ela é. Ela estava nesse cerco que eu acabo de descrever aqui ao Brasil no ano passado, gravíssimo, irresponsável, leviano. E agora ela se diz preocupada com direitos humanos. Se ela está preocupada com direitos humanos, eu quero saber se está no relatório dela a polícia, forças de segurança de alguns desses governadores e prefeitos brasileiros que estão no Covidão, descendo o sarrafo na população. Está no relatório da Bachelet isso? Não está. Então não dá nem para começar a conversa, Vitor. Diga aí, Augusto. Olha aqui. Ela falou do Chile, não? Não. Então vamos lá. O Chile está em matéria de infectados, 14.616 por milhão.
O Brasil tem 6.596, bem abaixo. Óbitos, eles têm 298 por milhão. Brasil, 280, que tal? Se aqui a coisa tá ruim, no Chile está péssima. E ela nem menciona o próprio país, embora governado por um adversário dela. Dá para acreditar numa mulher assim? Não, não dá. Você, Zé Maria. Eu não sei exatamente o que é lidar bem ou não lidar bem com esse coronavírus que está devastando o mundo. Eu lembro mais uma vez de que todo o trabalho aí de distanciamento social, de quarentena, não é para proteger o cidadão. Não há vacina, isso não é vacina. O que protege o cidadão, na verdade, é a sua atividade diária. Então, não dá para dizer tal país lidou bem ou não, porque não há vacina, não há cura e, portanto, ninguém sabe exatamente o que é lidar bem com isso. Hoje, nós chegamos a um ponto em que a convivência em casa é que está infectando. O governador daqui de Brasília, Ibanez Rocha, foi o primeiro a fechou tudo, e agora está abrindo e decretou calamidade pública, está abrindo, que parece incoerente, mas, na verdade, ele está dizendo o seguinte: ninguém mais, nenhum governador, nenhum prefeito consegue mais deixar o povo em casa. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, está com a Covid-19, foi internado com 25% dos pulmões comprometidos, ou seja, ele que pregava ali um distanciamento social, acabou infectado, e a gente sabe que não há mais barreira. Então, se colocar hoje todo mundo preso em casa, se houvesse como, aí o vírus viria com essas pessoas que estão em casa. E o governador daqui de Brasília disse o seguinte: chegou a exaustão. Eu já estava reparando isso. Chegou mesmo a exaustão. Ninguém aguenta mais ficar tanto tempo preso em casa. Então, não dá para dizer tal país tratou bem e tal país não tratou bem, porque ninguém conhece a natureza do vírus. Ninguém sabe exatamente como tratar. O caso é o seguinte: fizeram esta invenção, esta novidade, a primeira vez no mundo, onde os saudáveis foram colocados em quarentena e não os doentes, como todas as epidemias antigas, né? E aí agora ninguém sabe exatamente o que fazer, porque num determinado momento, seja daqui a 10 anos, 20 anos, todos terão que sair, não se pode ficar o resto da vida assim. Então é preciso reinventar o que é exatamente lidar bem, não é negacionismo, é exatamente o contrário, é admitir que ele existe e de que ele vai entrar nas casas, mesmo as casas em confinamento, porque um tem que sair, né? E um balanço feito pelo governo de São Paulo mostra que a capital paulista teve uma redução de 17% no número de novas mortes causadas pela Covid-19 nos últimos 7 dias, de 23 a 29 de junho. A comparação é feita com a semana anterior, de 16 a 22 de junho. Segundo os dados, nos últimos 7 dias, a capital registrou 622 óbitos pela doença, contra 752 na semana anterior. E ainda sobre bons números contra o coronavírus, trago um bom exemplo aqui. No dia 4 de junho, falecia em Campo Grande uma mulher de 51 anos infectada com o coronavírus. Antes dela, apenas 7 pessoas haviam morrido desde o começo da pandemia. De lá para cá, mais nenhuma. A Secretaria de Saúde Municipal confirmou que nesta terça-feira não existia novo registro de óbito. Com não mais que 8 óbitos, a capital do Mato Grosso do Sul está no seu 26º dia sem que o vírus chinês faça uma vítima fatal sequer. O boletim epidemiológico mais atual, emitido nesta segunda-feira, informava que dos mais de 895 mil habitantes dessa cidade, 2.069 foram contaminados, 8 faleceram e 1.484 já estão curados. A taxa de incidência da doença a cada 100 mil habitantes não chega a 1 e a letalidade dos doentes ficou em 0,4%. Nenhuma outra capital do país conseguiu resultados melhores para esses índices. Restaurantes, lanchonetes e bares, por exemplo, nunca foram impedidos de funcionar. Eles apenas tiveram que se adequar
O sistema self-service, por exemplo, ficou proibido. O distanciamento social, a disponibilidade de álcool gel e a ventilação dos ambientes são obrigatórios em todo estabelecimento que esteja funcionando. Os comércios essenciais, como os hipermercados, supermercados, postos de combustíveis, lojas de água mineral, distribuidores de gás, padarias e lojas de venda de alimentação para animais, também seguiram funcionando com distanciamento, álcool gel e ventilação. Os shoppings puderam reabrir a partir de 15 de abril. Em 7 de maio, os eventos com música ao vivo puderam ser retomados nos bares, restaurantes e lanchonetes, desde que seguindo os critérios de distanciamento e ventilação, além de limitar o público a 100 pessoas e a apresentação fosse individual e sem a amplificação do som. Augusto. Pronto, isso é o distanciamento social, essa medida. Agora, o que fica dizendo a imprensa funerária? Dizendo, não, o centro-oeste já a onda vai para lá. Não há sinais disso, já houve mortes e tal. E por que não comemoram uma boa notícia ou por que não divulgam? Agora vejam vocês ouviram isso no Jornal Nacional? Não, nem vão ouvir. Vocês não ouvem boas notícias. Peguem aí o noticiário com cadernos, um latifúndio de papel aí dos grandes jornais, vê se vocês acham essa notícia em alguma coluna que seja, alguns centímetros. Não noticiam. Não será manchete, como não foi. A boa notícia de São Paulo está caindo. A curva... É possível, como disse o Zé, é muito difícil você fazer previsões, mas é possível que já tenha passado o pico da pandemia em São Paulo. E, no entanto, ficam lá, não, mas está avançando no interior e tal. O que há é uma mistura de medo, má fé e incompetência. Diga aí, Zé Maria, antes de passar para você, Zé, vou só acrescentar os números. Acabaram de sair aqui os números do Ministério da Saúde sobre a Covid-19. Agora já são 790.040 os recuperados da Covid-19. Em relação a mortes, foram acrescentadas aí no balanço mais 1.280 notificações de mortes nas últimas 24 horas, totalizando agora 59.594. Um minuto, Zé. A gente vê aí que a terça-feira é terrível, exatamente pela contabilização de casos notificados no final de semana e há uma certa estabilização. Olha, Augusto, esta pandemia, ela ainda é desconhecida. A gente sabe aí que ela está há 6 meses, né? Ela começou em dezembro, é quando houve ali os primeiros alertas e portanto, 6 meses. De lá para cá, para fugir um pouco aí dessa história, aí desse debate sobre afastamento social e sobre a quarentena, eu acho que isso deve ficar a cargo das pessoas, e isso deve acontecer. O distanciamento, a proteção, né? E a gente vê que o balanço geral é de que muito se evoluiu cientificamente sobre o conhecimento do vírus. Mas a gente já sabe, por exemplo, que a grande transmissão é de pessoa para pessoa, né? Esse é o forte. Existe a transmissão através do ambiente, através de anteparos, paredes e tal, existe. Mas ele é um número bem menor do que pessoa a pessoa. Então, um dos cuidados é não aglomeração em locais fechados, por exemplo. Isto é muito importante. Então, eu achava que agora os governantes deviam colocar pessoas para explicar o que se sabe e acabar um pouco com esta pandemia, com esta epidemia de notícias falsas por aí, dizendo que limão cura, não sei. Chega e faz um resumo. Olha, é real. O problema é pessoa para pessoa, local fechado, veículos ao transporte coletivo, ônibus, trens, isso tudo é perigo, tudo o que é fechado, né? E fazer um resumo do que se evoluiu até agora. 6 meses e não se evoluiu muito, isso eu li muito sobre isso, não mudou muito o conceito, porque ninguém sabe exatamente. Agora, imagina no pós-pandemia, o que vai acontecer na economia, aí é que ninguém sabe mesmo. Agora são 7h56.
E para fechar, então, a gente traz as mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp, muita gente interagindo, participando aqui de Os Pingos nos Is. A gente traz algumas das mensagens. Boa noite, galera dos Pingos. Aqui é Edmilson, de Presidente de Taça, São Paulo. A respeito desse enrosco aí do Alexandre com o jornalista Oswaldo, estranho, né? Ele não teria que pedir explicação a respeito das declarações dele? Meu nome é Alexandre, sou aqui de Vila de Cava, Nova Iguaçu. Gostaria, de, antes de mais nada, de parabenizar o governo Bolsonaro por mais essa atitude em ajudar o pessoal aí da cultura que eles merecem. Como disse aí meu amigo Zé Maria, eles foram os primeiros a serem afetados e com certeza serão os últimos a saírem dessa situação. Então, parabéns ao governo por essa iniciativa. Fiquem todos com Deus, um abraço forte. Boa noite, aqui é Luiz Carlos da Jacareí, São Paulo. Estamos vendo hoje no Brasil, com preocupação, essa votação em relação ao PL das fake news. E ao mesmo tempo assistir o melhor programa da rádio brasileira, né, o Pingo nos Is. E em relação ao PL das fake news, ela tem o PL da mordaça, PL da censura. Ela é interessante sim para todos os políticos corruptos, porque com a sociedade censurada, jamais a sociedade vai poder criticar ou relembrar os codinomes de alguns corruptos. Bom, eu vou ser breve no meu comentário aqui. Eu acho que o Brasil está precisando mais de programas como este, os Pingo nos Is. Porque muita notícia errada, muita notícia enviesada é o que mais tem por aí nessa mídia. Parabéns ao pessoal dos Pingos nos Is. Alexandre de Curitiba. Muito obrigado. Valeu, Alexandre. Obrigado a todo mundo que participou, que mandou mensagens. E se não deu tempo da sua participação hoje, pode continuar mandando mensagens, gravando vídeos, enviando pelo nosso WhatsApp. Vou repetir o número, DDD 11, aqui de São Paulo, número 931 17 0620. Pode continuar gravando vídeos, mandando por lá. Amanhã a gente traz mais algumas das mensagens. E um recado para você, chegou o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan. Tem notícias, esporte, kids, humor, saúde, podcast, tudo isso reunido num só ambiente. O conteúdo pode ser ao vivo ou on demand, ou seja, você pode acessar no momento em que a gente está aqui transmitindo, ou então pode assistir depois, fica tudo à disposição e você acessa na hora que for melhor para você. E acessar o Panflix é muito fácil, você entra na loja de aplicativos do seu tablet ou do celular, pode ser a App Store ou Google Play, lá você baixa o app Panflix, se cadastra e pronto. Mais um caminho, você pode acessar o Panflix pelo computador. Aí é só digitar www.panflix.com.br. Tem também o nosso QR Code, é uma outra opção. O QR Code fica aqui na tela para você que está nos assistindo. E aí basta aproximar o celular com a câmera, você faz a leitura do QR Code e aí já é direcionado ao ambiente da Panflix. O melhor, tudo isso é de graça e lá você poderá ver e ouvir tudo da Jovem Pan, além de conteúdos exclusivos. Panflix, baixe já que você vai gostar. E antes de a gente fechar o programa de hoje, só uma informação, o Senado acaba de aprovar o texto base do PL 2630, que visa combater as notícias falsas nas redes sociais. É o projeto de lei das fake news, que a gente discutiu hoje bastante aqui durante o programa. Foi aprovado, então, os senadores agora analisam os destaques. Foram 44 votos favoráveis, 32 contrários, e faltam ainda 9 destaques a serem apreciados pelos senadores. A gente debate amanhã melhor, então, essa notícia, mas fica aqui o registro aprovado, o PL das fake news. Deixa eu me despedir aqui do pessoal. Augusto Nunes. Tchau, Augusto. Boa noite. Até amanhã. Tchau, Vitor. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Zé. E boa noite a você que nos acompanha. José Maria Trindade. Um abraço, Zé. Até amanhã. Pois é, passou rápido, né? Muito bem. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Grande Fiuza. Muito boa noite. Até amanhã. E o Guilherme Fiuza. Tchau, Fiuza. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, Vitor. Tchau, Zé Maria. Tchau, mestre Augusto Nunes. Que vergonha, Senado. Um abraço. Até amanhã. Boa, e muito obrigado a você que nos acompanhou pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. A íntegra do programa fica disponível no Panflix, o nosso aplicativo. Baixe aí se você ainda não baixou. Boa noite, até amanhã.